soberana graça. Eu sei que você ouviu aí falar de graça durante esses 5 sermões, mas não nesse contexto. Eu quero intitular então essa mensagem, raramente eu faço isso, mas é soberana graça. Então Josué capítulo 2, nós vamos ler só o verso 1, você vai manter sua Bíblia aberta, e eu quero discorrer com você nesse capítulo de Josué, para que a gente possa estudar um pouco. Me perdoe a voz, ontem eu estive fazendo louvor aqui para os jovens, no contramão, e aí você já viu, né? Foi uma bênção o culto ontem, foi? Foi bom demais. Amém? Josué capítulo 2, verso 1. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos que nos ajude, que abra o nosso entendimento, que fale o nosso coração, e que receba toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Senhor. Ensina-nos, consola-nos, encoraja-nos, que haja entusiasmo nos nossos corações ao ouvir a Tua palavra, que o nosso coração bata cada vez mais forte todas as vezes que abrirmos o Santo Livro, e assim possamos amá-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo oramos, amém e amém. Preste atenção, vou tentar controlar um pouco a voz. Eu quero aplicar, eu quero trazer algumas verdades que esse capítulo 2 de Josué vai trazer para nós, bem práticas, e verdades absolutas sobre a nossa vida. De fato, isso acontece com a sua vida, isso acontece com a nossa vida. Mas antes de fazer isso, eu quero situar você ao cenário. Qual é o cenário que está aqui? Preste atenção, que o livro de Josué, ele vai narrar como Deus cumpre a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de dar ao povo e à descendência desses homens uma terra, que ele havia prometido sob juramento, diz o texto, uma terra preciosa, rica, que mana leite e mel, uma terra abundante. Então o livro de Josué vai narrar Deus cumprindo essa promessa e a forma como Deus cumpre essa promessa. E vai mostrar como Israel então entra nessa terra, sob a liderança agora de Josué, não mais de Moisés. E a descrição aqui começa dizendo o seguinte: de Sitim. E aonde era Sitim? Sitim ficava literalmente de frente a Jericó. A única coisa que dividia as duas cidades era o Rio Jordão. Logo, quem subia nas muralhas de Jericó, dava para avistar do outro lado do rio, Sitim, essa cidade. E diz o texto que o povo de Israel está acampado nessa cidade. O exército de Israel está nesse local. Logo, o que dá a entender que já chegou então aos ouvidos do rei de Jericó que existe um exército acampado em uma cidade de frente com Jericó. Você já viu filme de época, ou se você é como eu, gosta de filmes medievais de guerra, você vai perceber que acontecia exatamente isso. Que as cidades eram fortificadas e tinham grandes muralhas, e de lá de cima ficavam os vigias, os guardas noturnos, olhando. E quando começava um exército a acampar, logo chegavam os batedores, aqueles que ficavam mais distantes da cidade para informar: olha, preste atenção, tem um exército acampado em tal lugar, e logo já era uma ameaça de guerra. A cidade já ficava então em alvoroço, em alerta. Essa é a ideia aqui, esse é o contexto. A cidade de Jericó era uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo. Para você ter ideia, era uma das cidades onde as muralhas que cercavam eram as mais altas do mundo antigo e as mais largas. Largas de tal maneira que se podia passar com um carro de cavalo, uma carruagem de cavalos.
larga de tal maneira que se construía casas em cima da muralha. Tamanha era a largura desse muro. Então era uma cidade altamente fortificada. Talvez você já está começando a ligar a história e falar assim: então é por isso que os espias descem escalando da casa de Raabe. Então preste atenção, Jericó era essa cidade. E você pensa comigo que Deus então dá uma promessa para o povo marcha em direção a Jericó. Deus fala assim: olha, eu vou dar essa terra por herança, foi uma promessa que eu fiz lá atrás, aos pais de vocês. Vai em direção, marcha em direção à cidade. Quando eles chegam, eles se deparam com uma cidade praticamente intransponível, muros intransponíveis, em altura e largura, a cidade de fato altamente fortificada. Mas preste atenção, diz o texto que Josué então chama os espias e envia e fala assim: vai lá espiar a terra, entra na cidade de Jericó, talvez como viajante, e espia nas muralhas de Jericó se há alguma fragilidade, algum meio da gente entrar e tomar a cidade. Essa foi a ordem de Josué, essa era a ordem de todo líder de exército. Vá lá, procure falhas no sistema de proteção dessa cidade, para que a gente possa usar essas falhas e então entrar e tomar a cidade. E diz o texto que esses espias chegam e entram na casa de uma mulher. Então preste atenção, primeiro, por que os espias foram na casa de Raabe? Aqui o texto diz prostituta. Só que uma prostituta, para ter uma condição financeira de ter uma casa, ela possivelmente tinha que ser dona de um bordel. Possivelmente a casa de Raabe era um lugar onde os homens iam até ali. Funcionava de fato como uma hospedaria onde mulheres eram comercializadas. Possivelmente Raabe era uma dessas mulheres que tinham outras aos seus serviços. Por isso mostra então a situação financeira de Raabe. Por quê? Porque Raabe, segundo alguns intérpretes bíblicos, sustentava não só ela, mas também a sua família. E a casa de Raabe então ficava num ponto estratégico da muralha. Por que eles vão até a casa de Raabe? Você acha que os israelitas, que até então não tinham contato, até porque a prostituição era condenada em Israel, sob pena de morte, mas por que eles vão até a casa de Raabe? Primeiro, de maneira natural, era o lugar mais propício aonde comerciantes, soldados iam ali para poder buscar serviços dessas mulheres. Viajantes passavam por ali, pousavam ali. Então era um lugar estratégico onde se falava vinha muitas informações, se falava de tudo. De repente chegava soldados, de repente chegavam viajantes, comerciantes. Então era um lugar estratégico para que os espias soubessem ou sondassem alguma coisa a respeito da terra de Jericó. Então os espias entram na casa de Raabe e diz o texto que eles repousam ali, que eles ficam ali. Você precisa entender que a prostituição era uma prática comum no mundo pagão. No meio de Israel não, mas no mundo pagão era uma prática comum. E preste atenção, de repente diz o texto que a notícia se espalha, que a presença desses espias não passou despercebida. Logo o rei já estava antenado, um batedor chegou e falou assim: tem um exército de Israel acampado do outro lado do rio, na cidade de Sitim. E chega 2 homens então na casa de Raabe, estranhos. Então o rei vira e olha o texto, ele diz o seguinte: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Ele então manda, pois o rei de Jericó dizer, verso 13, Raabe: faça aí os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espionar a terra. E aí acontece aquilo que nós chamamos assim: e agora? Deus colocou uma mentira aí no texto. Deus permitiu que uma mentira
ajudasse o povo dele. E agora, Deus é a favor da mentira ou não? Raabe, a mentiria do bem, pastor. Não é assim? Porque diz o texto que Raabe mente e engana os soldados. Fala o seguinte: não, realmente eles estiveram aqui. Mas Raabe esconde eles, fala assim: mas eles saíram por aqui e foram em direção lá a Sitim. Então corre que vocês conseguem pegar eles. Mas Raabe, na verdade, escondeu os espias. E aí a pergunta da dúvida foi: pai, e agora? A mentira. E preste atenção, de fato Raabe mentiu. Então, a título de introdução, deixa eu tirar logo sua dúvida, tá, filho? Raabe mentiu, fato. E o que fazer? Mentira é sempre mentira. O autor do livro de Josué, ele não emite nenhum juízo sobre o que Raabe fez foi certo ou não, mas é mentira. E a mentira não pode ser justificada. Porém, nós temos que lembrar que, primeiro, Raabe é uma cananita. Raabe não tinha a mínima noção. Ela não tinha um padrão moral, como a nação de Israel tinha. Ela não tinha o conhecimento. Raabe não tinha acesso a uma lei que falava o seguinte: olha, preste atenção, você não deve mentir. Você não deve dar falso testemunho. Logo, a primeira coisa, e apesar disso não justificar, nada justifica uma mentira, mentira será sempre mentira, e a Bíblia vai chamar de mentira, mas Raabe não tinha um pleno conhecimento de Deus, embora aqui ela já houvesse recebido fé para crer, mas o caráter de uma pessoa que crê em Deus, Raabe não tinha ainda acesso às leis e às normas de Deus, ou seja, o padrão moral de Raabe, ela não tinha o conhecimento de que uma mentira, mesmo que para benefício de alguém, ainda assim era mentira. E lógico que quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós precisamos entender que existe um contexto gramático e histórico. Deus não ofende a história porque Ele escreve a história. Logo, o contexto aqui da gramática e histórico fala o seguinte: a única forma de nós explicarmos é, primeiro, tendo em mente quem era Raabe e a sua formação moral. O padrão moral de Raabe estava fundamentado em outros deuses, e não no Deus de Israel, que deu logo. Como o povo de Israel ia saber se adulterar é contrário à lei de Deus, se ele não escreve, não adulterarás. Raabe não tinha esse acesso. E apesar de não justificar, o que nós podemos é atenuar a atitude de Raabe ao fato de que ela não tinha conhecimento moral de Deus. O conhecimento que Deus havia estabelecido sobre a mentira. Logo, então, Raabe age dentro do que ela sabia e podia, dentro do motivo correto. Mas preste atenção. Então, vamos lá. Situei você na história. É isso que está acontecendo. Os espias estão ali, Raabe mente. Eu abri um parêntese aqui. Só que aí começa, então, o desenrolar da soberana graça de Deus. Começa a aparecer aqui agora a maior de todas as dádivas. E a primeira coisa que eu quero que você e eu, para que nós possamos aprender nesse texto de Josué, primeiro, a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa. Não existe ninguém na face da terra que a graça de Deus não possa alcançar. Raabe é uma mulher que seria de fato improvável Deus alcançar. Uma cananita. Só para você ter ideia, se você ler Levíticos, lá vai estar escrito assim: Deus então disse o seguinte: eu vou varrer os cananeus da terra. Tamanha a imoralidade desse povo. Por exemplo, era comum entre os cananeus os pais pegarem as filhas para ter relações. Lá tinha relação homem com homem, homem com a mulher de outro homem. Tamanha a degradação moral desse povo. Deus vira e fala assim: eu vou varrer esse povo da terra.
Raabe é uma dessas pessoas. Raabe, com a sua vida, ela promovia, e não só promovia, mas também lucrava com uma prática imoral. Deus não tinha necessidade nenhuma disso. E você vai perceber que Deus não olhou e falou assim: olha, preste atenção, mas por quê? Você já parou para perguntar por que Raabe? Ou será que só tinha ela de prostituta em Jericó? Tinha outras, tantas outras. Tinha pessoas, até apesar desse povo de Jericó ser um povo pagão, existia pessoas que, dentro de um padrão moral estabelecido até pelos pagãos, seria melhor que Raabe. Mas diz o texto que esses espias vão, e de uma maneira estratégica eles vão para a casa de Raabe, se hospedam lá, para mostrar para mim e para você que a graça de Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Nada pode impedir a graça de Deus de alcançar pessoas. Pastor, preste atenção, mas o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe o que eu fiz lá atrás. Tem marcas e feridas na minha história, tem coisas que eu feri, tem coisas que eu fiz, pastor, que não tem como, Deus não pode me salvar, não tem condições de Deus fazer isso. Pastor, eu fui mal demais, ruim demais. Talvez você é uma mulher que fala assim: pastor, eu abortei, eu matei uma criança. Pastor, eu fiz coisas terríveis. Eu desconheço uma pessoa mais ruim do que eu fui. A graça de Deus alcança qualquer pessoa. Não existe ninguém difícil demais para a graça de Deus. Pastor, o senhor não conhece aquele homem, ele zomba de Deus, ele não importa com as coisas de Deus, ele não está nem aí para Deus, pastor. A graça de Deus alcança qualquer pessoa. Ela é poderosa para alcançar do maior ao menor, os piores. A graça de Deus alcança qualquer pessoa. Mas preste atenção, Raabe então é essa mulher, está nessa condição. Mas sabe o que eu acho interessante? Deus, em sua soberana graça, coloca o nome de Raabe ao lado do nome de Sara. Sara, aquela que ele falou assim: Sara, de você vai sair a descendência que eu escolhi para mim, Sara, o filho da promessa. Na sua soberana graça, Deus coloca o nome de Raabe. O nome de Raabe é mencionado ao lado de Abraão em Hebreus, em Tiago. O nome de Raabe vai ser mencionado ao lado do nome de Jesus em Mateus capítulo 1. Raabe é a tataravó do maior rei de Israel, o rei Davi. Aquela que nós jamais imaginaríamos que Deus poderia alcançar, Deus inseriu na genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para mostrar para mim e para você que essa situação não está perdida, que esse homem não está perdido, que essa mulher não está perdida, que aquela pessoa que você conhece não está perdida, porque a graça de Deus, ela alcança aonde ela tiver que alcançar, e quando ela fala ao coração do homem, ela é irresistível. A graça de Deus alcança. Os caminhos da providência de Deus podem te alcançar. Os caminhos da providência de Deus podem mudar a história. Preste atenção, Deus não só entrou na história de Raabe, Deus mudou o curso da história de Raabe. Deus está mostrando para mim e para você que nada pode impedir a graça dele, que a graça dele não está dentro dos parâmetros humanos,
que eu e você não conseguimos dimensionar e falar: Senhor, o Senhor podia por graça salvar aquela pessoa, ele é tão bonzinho. E Paulo vai dizer: não, aos olhos de Deus ninguém é bom, mas a graça de Deus pode alcançar do pior ao melhor dentro do padrão humano. A graça de Deus não faz acepção. Ela salva o branco, preto, o acadêmico, o iletrado, o intelectual, o ignorante, o rei, o plebeu, o servo, o patrão. A graça de Deus salva homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Primeira coisa que eu aprendo: a graça de Deus, ela alcança qualquer pessoa. Segunda coisa, sola gratia. Segunda coisa, a fé em Deus é que concede livramento. Preste atenção o que estava acontecendo com Raabe. Olha o verso 8 até o verso 11. Diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Peraí. Raabe é uma pagã, não tem acesso à lei de Deus. Ela não sabia a quantidade do exército que tinha de Israel, porque estava do outro lado, não dava para contar. E ela chega e faz uma afirmação de convicção. Ela fala assim: eu bem sei que o Senhor vosso Deus deu para você essa terra. Mas eles não tinham invadido a terra ainda. Eles não tinham tomado a terra ainda. Mas como assim? Raabe olhava para a cidade fortificada de Jericó. Jericó tinha um exército que cuidava da cidade, que protegia a cidade. O que era o comum a se fazer? Vocês não vão conseguir nunca entrar nessa cidade. Ela é a cidade mais fortificada do mundo. E é exatamente isso que acontece com o ímpio. Ele sempre busca segurança nas coisas que os olhos podem ver. Mas Raabe começa a mostrar para mim aqui que a fagulha de fé que foi acesa no seu coração, é por isso que ela está descrita em Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte: olha, a fé é a convicção daquilo que não se pode ver. Raabe falou assim: eu sei que o Senhor entregou para vocês essa terra sem o povo ter entrado ainda. Mas por que Raabe teve essa convicção? Se você for ler o decorrer do texto, ele vai dizer assim: nós ouvimos falar como Deus tirou vocês da terra do Egito, nós ouvimos falar como Deus abriu o mar, nós ouvimos falar como Deus cuidou de vocês, nós ouvimos falar como Deus deu pão, como Deus deu água, como Deus conduziu vocês no deserto. Preste atenção, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Raabe já estava tendo testemunho de quem era o Deus de Israel, e na oportunidade que Raabe teve de confessar a sua fé, ele disse: eu sei que o Senhor entregou essa terra para vocês. Eu sei. Quem fez Raabe saber? Não tem nenhum relato de um anjo falando: Raabe, vai chegar 2 aí na sua casa, você protege esse porque eu vou entregar a terra. Raabe confessa a sua fé. Olha o decorrer do texto. Ele disse, olha o verso 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, que saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, e que estava além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, preste atenção, olha a profissão de fé de Raabe, profissão de fé pública. Ela diz assim: porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Raabe está falando assim: aqui, o exército está acampado lá,
Eu sei que o Senhor entregou essa terra na mão de vocês. Vocês não entraram ainda, mas eu sei. De alguma forma eu sei. Nós ouvimos falar. Aí Rabi diz: nós temos uns deuses aqui. As outras nações têm outros deuses. Mas eu sei que não existe Deus além do Deus de Israel. Que Ele é Deus no céu e Deus na terra. Rabi está confessando a sua fé pública em um único Deus. E a única maneira do homem ser salvo é se ele confessar a sua fé em um único Senhor. Rabi então confessa. Mas acompanha comigo. Como assim? A certeza de Rabi consistia nessa declaração: o Senhor vosso Deus é Deus acima do céu e embaixo da terra. Ela ouve falar. Vou fazer uma pergunta aqui. Fica ofendido não, irmão, eu não sou contra isso não, tá? Não sou contra. Quem fez apelo para Rabi aqui? Para ela crer no Senhor. Tem uma vez que o irmão falou isso comigo. Estava orando para uma pessoa que já estava em estado terminal. Ele me chamou e falou: senhor pastor, você não vai fazer apelação não? Apelação? Eu falei: o que é isso? É uma apelação mesmo fazer isso. Rabi ouve o Evangelho. Ouve o Evangelho. Rabi ouve os feitos de Deus. Mas pastor, como assim o Evangelho? Deus se manifestava através da teofania nesse tempo. As manifestações sobrenaturais de Deus. Não tinha palavra escrita ainda. A teofania. Os mandamentos estavam para o povo de Israel, mas as nações em volta não sabiam disso. Mas tem um Deus lá que faz prodígios e sinais. Nós ouvimos falar que vocês eram escravos do Egito e saíram de lá. Nós ouvimos falar dos feitos de Deus. É isso que o Rabi está falando. Aí fala assim: eu creio nesse Deus. Eu confio nesse Deus, mas preste atenção, o melhor está por vir. Preste atenção, se isso aqui não é para você se maravilhar com as Escrituras. Escuta isso aqui. Primeira coisa, o texto está me mostrando que a graça de Deus alcança quem ela quiser. Que não existe ninguém difícil demais que não possa ser alcançado pela graça. Transformado pela graça. Não, pastor, mas ele é muito imoral. Rabi era uma freira. Tão santa. A graça de Deus transforma qualquer pessoa. Segunda coisa, a fé. A fé em Deus é que concede livramento. Escute o texto. Diz o texto então que Rabi professa essa fé. Olha o verso 12, o que ela diz. Ela então olha para os espias e fala assim: agora pois jura-me, peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Rabi está falando assim, preste atenção, eles não entraram na terra. Ela podia ter confiado na mega estrutura. Muitos homens são chamados na pregação do Evangelho, e olham para a estrutura em volta de si e falam assim: para que eu preciso disso? Eu tenho tudo. Tolo, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para o dia do juízo? Rabi podia ter confiado na estrutura, na segurança humana, naquilo que cercava ela, mas ela fala assim: olha, eu ouvi falar dos poderosos feitos do Deus de Israel, e eu sei que Deus entregou essa terra para vocês. Eu imagino os espias, até eles ficaram assustados, mas como assim, nós nem entramos ainda? Os espias não sabiam, talvez, que Deus já estava alcançando o coração de Rabi. Planta fé no coração dela, ela professa de maneira pública, e aí ela usa, disse e fala o seguinte, verso 13, de que conservareis a minha vida, do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte.
Preste atenção. E aí entra outra parte que eu acho extraordinária desse texto. Talvez você leu essa história, você cansa. Você está até falando assim, não, pastor, só podia ter pregado isso para criança. Estou cansado de ouvir essa história. É mesmo? Então vamos saber. Se você conhece essa história desse jeito, preste atenção. Os espias então dão uma palavra para Raabe e prometem a Raabe. Olha o verso 15, ele vai dizer: então ele fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Preste atenção, a casa de Raabe ficava no muro. Lembra da largura do muro? Ela ficava em cima, no muro, em um lugar estratégico da cidade de Jerusalém, possivelmente na frente, porque os comerciantes passavam, via aquela edificação, falavam assim, ali é um lugar de movimento, vamos chegar até ali, um lugar de fácil acesso, nos muros de Jericó, no alto do muro de Jericó, ok? Das muralhas. E disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Preste atenção. Disseram-lhe os homens, olha o que os 2 espias disseram para Raabe: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata ou vermelho escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer um que sair para fora da tua casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Preste atenção, os espias estão falando assim: olha, nós juramos a você, como você nos prometeu, Raabe, mas nós vamos deixar um sinal. Os espias não deram a palavra deles. Mas como assim, pastor? A palavra dos espias podia cair por terra a qualquer momento. Eles pegam um cordão vermelho escarlata. Você sabe por que eles fizeram isso? Porque lá no Egito, quando Deus falou que ia visitar e ceifar os primogênitos, Ele falou: coloca nos umbrais das portas uma marca vermelha de um sangue de um cordeiro, para que quando o anjo passar, não fira os de Israel, não mate o povo escolhido. Preste atenção, vai melhorar essa. Escuta para você ver. Olha aqui. Só que Raabe faz uma coisa interessante, irmã Eliezer. Olha o nosso compromisso. Raabe aqui, ela intercede pela sua família. A fé foi dada a Raabe e ela começa a interceder pela família dela. Ela fala assim: eu rogo que vocês preservem meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. O texto está mostrando para mim e para você que a responsabilidade de interceder pela sua casa é você que foi alcançado pela graça. Foi você que Deus deu fé para crer. Quantas pessoas Deus precisa dentro da sua casa para salvar a sua casa? Deus precisa de um só que recebeu graça e misericórdia e crê no poder do Evangelho. Deus colocou você lá. Raabe então intercede pela família dela. E preste atenção, os espias então pegam esse cordão e dizem o seguinte: olha, Raabe, preste atenção, esse é o sinal da aliança. Nós não podemos te dar essa palavra a menos que você tenha a sua casa o sinal da aliança, Raabe. Você não pode se livrar da ira do Cordeiro, você não pode se livrar da ira do Deus Todo-Poderoso, a menos que a sua casa esteja debaixo dessa aliança, Raabe. Se o sangue do Cordeiro não estiver nos umbrais da sua casa, se aquilo que aponta para o Cordeiro não estiver marcando a sua casa, Raabe então pega a família dela toda e coloca debaixo dessa aliança, coloca ela protegida, pega a sua casa e fala assim: entra todo mundo aqui, e esse é o sinal do Cordeiro. Deus escolheu a casa de Raabe.
Igual Deus escolheu a sua no meio de tantas e tantas casas, Deus marcou a sua casa com o sangue do Cordeiro. E Deus falou: a menos que vocês estejam debaixo dessa aliança, vocês não vão poder se manter no dia do juízo, vocês irão submergir. Preste atenção, mas olha isso aqui. Então eles falaram o seguinte: coloca lá o cordão. O que os espias tinham em mente? O que todo mundo tinha em mente. Nós vamos achar uma brecha na muralha, nós vamos entrar, e quando o exército entrar, que for destruir todo mundo, eles vão olhar. Os espias chegaram para o exército e falaram assim: ó, a casa que estiver lá com o sinal da aliança, com a fita escarlate, você percebeu que sempre foi o Cordeiro no centro? Você percebeu que sempre foi o sangue dele nos cobrindo da destruição? Falou para o exército: aí vocês entram, mata todo mundo, mas a casa que tiver aqui é aquela mulher, aquela prostituta que recebeu a gente, agiu com bondade e professou a fé no Deus de Israel. Mas tem mais coisa. Os espias tinham isso em mente. O que aconteceu com Jericó? Foi isso? Estou acabando o sermão já, irmão. Você pode ir embora daqui a pouco, viu? Preste atenção. Deus age de uma forma que o homem nenhum consegue entender muitas vezes. Os espias falam assim: Rabi, preste atenção. O que vai proteger você não é a nossa palavra. O que vai proteger você, Rabi, não foi a bondade que você fez para nós. O que vai proteger você, Rabi, não são as coisas boas que você fez. O que vai proteger você, Rabi, é se a sua casa estiver debaixo da aliança. É se na sua casa tiver o sangue do Cordeiro. Meu irmão, o que vai proteger você é se sua casa estiver debaixo dessa graça. Não interessa o quanto você tem ou deixa de ter, não interessa o quanto você conquiste ou deixe de conquistar, a única forma de você ser protegido é se o sangue do Cordeiro estiver sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Não adianta, você pode correr para todos os lados, você pode fazer o que você quiser, você pode correr para um lado, para o outro, você pode enriquecer, ter pujança financeira, ter força, você pode ampliar os horizontes da sua empresa, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver a sua casa marcada com o sangue do Cordeiro, você não pode prevalecer no dia do juízo, você não pode permanecer de pé. Homem nenhum pode dar garantia a nós, só o sangue do Cordeiro, só o sangue do Cordeiro, só a aliança que Ele fez com o seu povo é que pode nos proteger. É por isso que o salmista vai dizer: aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, a minha fortaleza. A menos que você esteja debaixo da sombra do Onipotente, a menos que a sua casa esteja debaixo dessa promessa, você não pode prevalecer. Rabi não entendia por que uma fita escarlata, mas os espias entendiam e sabiam o seguinte: da mesma forma que a nossa casa foi poupada no Egito, da mesma forma, Rabi, a sua casa será poupada nesse dia, porque o sangue do Cordeiro acabou de selar você, e Deus está dizendo por promessa: tu és minha filha, Rabi. Independente da sua história, Deus está falando para nós: tu és meu filho, tu és minha filha, eu te gerei, eu te escolhi, tu és meu. É isso que está acontecendo com Raabe. Mas tem mais coisa, preste atenção. De repente os espias voltam, relata para Josué tudo o que aconteceu. Josué: tá, o que vocês fizeram? Ó Josué, o que nós fizemos? Nós pedimos ela para pendurar um cordão vermelho escarlata lá, ué. Ó, o sinal da redenção, o sinal da aliança. Certo, então tá bom. Aí Deus fala com Josué assim: Josué, é o seguinte,
É extraordinário, irmão. A Bíblia é extraordinária. Por isso que eu sou apaixonado com ela. Escuta isso aqui, mulher, escuta. Deus fala com Josué: Josué, vocês vão rodear a cidade por 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear ela 7 vezes. Não, vocês não vão dar pedrada, nem bater com o martelo, vai resolver não, Josué. Você vai chamar os anciãos, os sacerdotes. Eles vão tocar trombeta. Quando eles tocar a trombeta, vocês vão gritar. Ah, Josué, tá, Senhor. Deus não falou assim: as muralhas vão cair, não. Você imagina? Josué fala: então tá bom. Chamou o povo e falou assim: ó, a partir de agora ninguém fala nada, todo mundo calado. Vocês só vão gritar quando eu falar, vocês só vão falar quando eu mandar. Todo mundo calado, nós vamos começar a rodear a cidade. E o povo sem entender nada, e Josué falando com o povo. E Deus conduzindo o negócio. E o cordão está lá. No 7º dia, o povo rodeia a cidade 7 vezes. Josué olha para o sacerdote e fala: toca. Toca a trombeta. Josué olha para o povo e fala assim: grita! Assustou? E o povo deu um brado, e preste atenção, não foi do jeito que os espias pensavam que seria, não foi do jeito que talvez estava no coração de Raabe. De repente as muralhas todas foram abaixo. Mas e agora, pastor? A casa de Raabe estava na muralha. O milagre foi maior do que eu imaginava, porque a casa de Raabe permaneceu lá. As muralhas caíram, mas a casa de Raabe não caiu. Raabe certamente, Moisés, olhou, e depois que teve conhecimento das Escrituras, ela cantou o Salmo 91, 7, e disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus poupou a casa debaixo da aliança. Você consegue entender essa promessa, filho? Essa promessa é para o povo de Deus, para você, para a sua casa. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, selado com o selo do Espírito Santo, que na sua casa tem o sangue do Cordeiro, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Já parou para pensar? Fico imaginando, não sei se foi assim, não sei quantos % da muralha caiu, não sei, eu sei que caiu as muralhas. E eu só posso ser fiel ao texto, posso inventar. Mas eu posso imaginar algumas coisas aqui, sem ter como fundamento assim, canônico, mas eu imagino assim, no fantástico mundo do pastor Júnior. De repente, eu ouvo um barulhão. E aquele barulhão, e aquele terremoto, de repente ela chega na porta da casa delas, bem na marquise, fala assim: nossa, caiu. Pai, está tudo bem? Mãe? Eu imagino Raabe olhando para o cordão. Bem-aventurados são todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Ela olha para o cordão e fala: o sinal. A casa do meu vizinho foi embora. O sinal sempre vai ser o Cordeiro. Por isso João vai dizer: bem-aventurados são todos aqueles que têm as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. Sempre você precisa entender e interceder pela sua casa. Você precisa entender que sua casa está debaixo de uma aliança perpétua que Deus fez com o seu povo. E o sinal é esse: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo no meio do seu povo, Cristo no meio da sua igreja. É isso que o texto está me dizendo. A graciosa soberania de Deus, essa soberana graça alcançou sua casa, marcou você, selou você, você é dele.
E aí então Raabe, os espias chegam, chega o exército agora. Josué fala: vai lá, pega Raabe, leva para Israel. E aquela então, que tinha a sua vida marcada por tantos pecados, teve a sua casa agora marcada pela abundante graça do Cordeiro de Deus. E ela entra então na lista dos heróis da fé. Quando você intercede pela sua casa, você foi chamado por Deus. Pastor, eu sei, eu de fato não merecia. É verdade, eu concordo com você. Você não merecia mesmo. Nenhum de nós merecíamos. Mas é exatamente isso que chama graça. É exatamente isso que aconteceu. Então preste atenção. Imagina o Raabe chegando agora no meio do povo de Israel, ouvindo as histórias. E certamente ela ouviu falar de um homem chamado Moisés. E fico pensando em Raabe então pegando, e com lágrimas nos olhos, lendo o que aconteceu com ela. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Imagina, que glorioso dia. A graça de Deus alcançou você, meu irmão, mesmo sem merecer. A Bíblia diz que aqueles que ouvem essas minhas palavras, Jesus dizendo, e as praticam, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. As tempestades vêm, dão com ímpeto contra ela, mas ela não pode ir ao chão. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são exatamente como os montes de Sião. Você nunca viu uma tempestade, um tsunami, em qualquer lugar do mundo, do planeta, arrastar uma montanha. Por mais forte que seja o vento, Ele está dizendo, os que foram chamados pelo Senhor, selados com o selo do Espírito Santo, têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estão marcados dizendo, tu és o meu povo. Eles não podem ir ao chão. Raabe provou dessa promessa. Raabe provou dessas coisas. Mas e agora, pastor? Aprendemos com Raabe. Ela intercedeu pela família dela. Ela chamou todos e disse, vocês precisam estar debaixo dessa aliança. Vocês precisam estar aqui. Vocês precisam crer. Olha o sinal.